Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós cremos que o Senhor já colocou a palavra no coração dela, nós cremos que o Senhor já tem ministrado sobre a vida dela. Mas queremos te pedir, Senhor, nessa noite, Pai amado, usa ela com autoridade, Senhor, usa ela com ousadia, meu Pai amado, que nós venhamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, e da Senhor amado, da mesma forma que a tua filha, Jesus querido, for entregando, que ela também possa receber, da mesma forma que os nossos irmãos sejam tocados, a sua filha também possa ser tocada, que nessa noite, Senhor, a palavra possa vir aos nossos corações como uma terra boa, Jesus, aonde iremos, meu Pai amado, dar frutos, aonde iremos, Senhor Jesus, germinar aquilo que o Senhor tem a nós, meu Pai. Nós queremos te agradecer por esse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Irmãos, vamos ler aqui a palavra do Senhor. Peraí que isso aqui é alto. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor que está em Mateus 6, 25. Amém? Glória a Deus, aleluia, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mateus 6, 25. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu não sou pregadora não, viu, irmão? Oh, irmão, mas eu vou falar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que estáis solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou com que beberemos, ou com que nos vestiremos? Por todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada um o seu mal. Amém, irmãos? Poder sentar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o nosso Deus, Ele é tão bom, Ele fala com nós, irmãos, de uma forma assim, que a gente entenda, para que a gente venha entender. Aqui a palavra do Senhor, o Senhor Jesus, ali junto com seus discípulos, junto com o povo que caminhava junto com Ele para ouvir a palavra dEle. Jesus, Ele estava falando ali para os seus discípulos e para todos aqueles que estavam andando junto com Ele, que eles tinham que eles não tinham que se preocupar com o que comer, que eles não tinham que se preocupar com o que beber, que eles não tinham que se preocupar com o que vestir, porque o Senhor, porque Deus ia cuidar deles.
dar de comida, eles não iam passar fome, eles não iam passar sede, eles iam ter roupa para vestir. Então, que eles não se preocupassem. E o Senhor falou comigo nessa palavra, dizendo assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E aí, irmãos, o Senhor, pensando nessa palavra do Senhor, Deus falou comigo, e eu fiquei pensando de como os discípulos estavam pensando: como é que eu vou seguir a Jesus e não vou me preocupar com roupa, com o que beber, com o que comer? Como é que é esse negócio? E aí eu tenho um quintal que tem alguns pés de fruta. E aí, irmãos, quando nossa, irmão, Deus é muito bom. Deus fala, irmão, com nós. Quando a gente lê a palavra que nós não entende, que a gente fica: mas Senhor, como é que vai ser isso? E Ele vem e fala com nós. E no meu quintal, eu tenho alguns pés de fruta, já outros não tem mais. E ali, irmãos, o Senhor falou comigo. E quando eu saí para o lado de fora, para o meu quintal, tinha ali tucano, tinha ali jacu, tinha ali alguns macaquinhos, tinha ali uns pássaros, alguns pombos, tinha ali formiga. E todos eles, irmãos, se alimentando daquela fruta que estava ali naqueles pés. E não eram poucos tucanos, nem jacu, não. Eram muitos, uns 3 tucanos, uns 5 jacu. Até hoje, quando é tempo de fruta nos pés, eles estão lá para comer. E o Senhor, e Deus me fez entender a palavra dele, que fala conosco nesta noite, irmãos, que Ele cuida de nós, que Ele supre a nossa necessidade. Porque muitas vezes a gente está inquieto, a gente está preocupado, passamos noites sem dormir, choramos quando deitamos na nossa cama, preocupado com um filho que precisa de um sapato, uma filha que precisa de uma roupa, de algo, de alguma comida que as crianças pedem e muitas vezes a gente não tem e a gente fica preocupado. E Jesus vem com essa palavra dizendo: não fique preocupado, não fique inquieto, não perca a noite de sono. Confie em mim, porque eu supro as vossas necessidades. Deus cuida de nós, irmãos. O que nós temos é que pedir para Ele. O que é que você está precisando? Pede para Deus que Ele te dá. Ele é o teu Pai Celestial, irmãos. E você sabe uma coisa que o Senhor tem falado no meu coração? Que Ele vai além do teu salário. Porque muitas vezes nós temos o nosso salário, irmãos. Eu não tenho, eu estou falando do salário dos irmãos que trabalham, tá bom? Glória a Deus. Eu estou falando, irmão, do salário que você recebe, porque nós temos, irmão, uma data certa para receber o salário. Uns recebem dia 5, outros recebem dia 20. E o Deus suprir a nossa necessidade, irmãos, vai além do dinheiro que nós ganhamos, irmãos. Vai além do teu salário. Porque muitas vezes o teu salário está o valor certo de você pagar tuas dívidas. E às vezes até nem dá para pagar tuas dívidas, irmãos. E Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Porque Ele sabe do que nós precisamos, irmãos. Foi o que Ele fez os discípulos, entender. Quando Ele chamou os discípulos para seguir Ele, vem e me segue. Os discípulos deixou tudo. Com certeza Jesus falou essa palavra, porque Jesus viu no coração dele. Porque o nosso Deus é aquele que sonda o nosso coração. Ele sonda o nosso pensamento. Com certeza todos eles estavam preocupados com o dia de amanhã, irmãos. E Jesus chamaram ele, e Jesus chamando ele disse assim: não se preocupe não. O nosso Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, vai suprir as vossas necessidades. Você não vai passar fome, você não vai ficar sem se vestir, você não vai passar sede, porque Deus vai suprir as nossas necessidades. E o que nós temos que fazer, irmãos, é orar e colocar diante de Deus as nossas preocupações. Aquilo que nos traz, irmão, que faz nós chorar,
que faz a gente se preocupar, passar a noite sem dormir, irmãos. Ou muitas vezes estar ali trabalhando. Quantos têm se matado, irmãos, de trabalhar? Por tantas coisas para pagar, para comprar, para suprir a necessidade. É alimento, é veste, é remédio. Parece que não tem fim. E o dinheiro e o salário que você recebe não dá. Eu quero falar para você nessa noite que Deus supra as tuas necessidades. Confia nele. O Senhor quer que você confie nele. O Senhor quer que você acredite no que Ele pode fazer. E Ele pode fazer muito mais, irmãos, daquilo que nós pedimos e que nós pensamos. Porque Ele é Deus, irmãos. Eu quero que você entenda que Ele vai além do seu salário. Ele vai além, irmão, do seu salário. Ele supre as tuas necessidades. Ou se você não trabalha, está preocupado com alguma coisa, Deus é aquele que supre todas as vossas necessidades. O nosso Deus é bom e é misericordioso. Ele cuida de nós. Ele vela pela palavra dele. Eu posso mentir, você pode mentir, mas Deus não. Quando Ele diz, Ele cuida, Ele cuida. E está aqui o Senhor Jesus falando para os discípulos, falando para todo aquele povo que estava seguindo Ele, que Deus cuida. Porque Ele vela, irmãos, pela palavra dEle. A palavra é de Deus, não é do homem, não é da mulher, é de Deus. E quantas vezes, irmãos, muitas vezes eu fico pensando assim, meu Deus, que vergonha. Nós servimos a um Deus tão grande, por que a gente faz Ele tão pequeno? Ele tem tanto poder, irmãos. Irmãos, Ele é dono do ouro e da prata. É porque nós, irmãos, temos que orar, tem que buscar o Senhor. Pedir, dá-se-vos-á. Insista, peça que o Senhor vai suprir as tuas necessidades. Ele cuida de nós, irmão. Ele ama Ele ama você. Ele vai cuidar porque nós somos filhos dEle. E Ele é o Pai Celestial, irmãos. E eu fiquei tão feliz por Jesus. Irmãos, entenda. Eu quero que vocês entendam que Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós e que nós temos que fazer é buscar Ele, irmão, pedir para Ele. Quando eu era jovem, muito jovenzinha, eu tinha meus 13, 14 anos. E toda vez que eu precisava de alguma coisa do meu pai, eu escrevia num papel, irmão, o que eu precisava. O que fosse, o que eu tivesse precisando, eu escrevia num papel. E no papel eu colocava escrito o que eu precisava. E ficava tucaiando meu pai colocar a chave, irmãos, na porta para sair para trabalhar. Ele era camelô e trabalhava no centro da cidade. E ele saía de casa 5 horas da manhã para trabalhar. E quando meu pai pegava a chave, irmãos, que colocava na porta, eu estava na porta do lado de dentro do quarto, só esperando a chave fazer treque. Quando a chave fazia, eu abria a porta e dizia, pai, o senhor traz isso aqui para mim? E dava meu papelzinho para ele, irmãos. E estava lá escrito o que eu precisava. Ele abria, olhava e dizia assim, quando o pai puder, o pai compra. Porque a vida de camelô dele não era fácil, irmãos. Ele colocava no bolso e ia embora. Depois de não sei quantos dias, meu pai chegava com a sacolinha. Tudo aquilo que eu tinha colocado no papel, ele colocava, irmãos. Ele trazia na sacolinha. E eu ficava tão feliz da vida, porque eu colocava tudo que eu queria. Até a cor eu colocava. Eu quero uma cor dessa. E ele trazia para mim, irmãos. Se o nosso Pai, irmãos, da terra, cuida de nós, imagina o nosso Pai que está no céu. Que sabe a nossa necessidade, o que deseja nosso coração. Muitas vezes, irmão, muitas vezes nós temos aqui jovens que quer fazer uma faculdade, fazer um curso, ter algo para você que você não conseguiu falar para o seu pai ou para sua mãe.
mas você tem chorado. Eu te digo que Deus é aquele que supra as nossas necessidades. Deus pode suprir a tua necessidade. Porque você tem um Pai celestial que é dono do ouro e da prata. Mas o nosso Deus, irmão, não vai também nos dar nada de mão beijada, né? Assim, Pai, eu quero tanto e Ele vai te dar. Não. Você tem que pedir. Pedir e colocar diante dele a tua necessidade, porque Ele vai suprir a tua necessidade, irmãos. É isso que eu tenho para falar para os irmãos nesta noite. Porque quando o pastor me fez o convite para trazer a palavra, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou levar, Jesus? Mas aí o Senhor, como Ele já tinha falado algumas vezes comigo sobre esse versículo, e o Senhor me fez entender a palavra dele, irmãos. Assim como Ele fez os discípulos entender a palavra dele. E nós estamos aqui para entender a palavra dele. Eu fiquei preocupada. Eu disse, meu Deus, me ajuda a passar para os teus servos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar da tua palavra. E eu agradeço a Deus, irmão, por esta oportunidade que o Senhor me deu. Eu sei que o Espírito Santo do Senhor vai falar muito mais ao teu coração, porque Deus é aquele que sonda a tua vida e conhece o desejo do teu coração. E para não ficar, irmão, só nas minhas palavras, eu quero estar aqui louvando ao Senhor um hino. Glória a Deus, quero louvar o hino 61. Agradecer também meu marido José, né? Agradecer a Deus pelo meu marido José, que ele me ajudou. Ele veio lá estudando. Eu digo, eita José, meu filho, me ajuda aqui que eu não... E ele foi lá, me deu assim uma leve, falou uma leve coisa ali para mim. Eu digo, tá bom, meu filho. Meu marido é uma benção, viu, irmãos? Meu marido é uma benção. Glória a Deus. Irmãos, me ajuda a louvar o Senhor esse hino. O 61, irmãos. Louvemos ao Senhor. Porque Ele é o Deus que provê em nossa vida, a nossa necessidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor, tomará conta de ti. Deus, conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor, tomará conta de ti. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus tomará conta de ti. Deus descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti.
que fala assim: não tende vós muito mais valor do que elas? Nós temos muito mais valor do que as aves do céu, do que as flores do campo, a qual o Senhor, Ele manda que a gente, irmão, venha olhar. Olhai para as aves do céu, para as flores do campo, que o Senhor cuida, e Ele vai cuidar de nós também. Amém, irmãos? Desde já agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Oremos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, cuja presença estamos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações, nos alegrou. Palavra que veio nos encorajar cada vez mais, te buscar, acreditar, Senhor, aleluia. E nós possamos verdadeiramente viver aquilo que nós ouvimos, Pai. Que nós possamos, Pai bendito, aleluia, guardar a Tua palavra no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Ti. Pai, despeça o Seu povo com segurança, deixa que eles possam chegar aos seus lares, meu Pai. Leva, Senhor, debaixo das Tuas potentes mãos e os abençoe, Pai bendito, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, Senhor, de podermos estar mais uma vez, ainda que não merecemos, mas poder adentrar essas portas e ouvir a Tua palavra, Senhor. Assim eu te peço, te agradeço no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crê diz amém.